Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Depois de um longo período, né, sem lives aqui pela Mundo Adaptado, agora a gente está retornando com a nossa parceira e amiga, a advogada doutora Letícia Lefebvre. E hoje a gente vai falar sobre direito à saúde, né? Então, aproveitando o mês de novembro, né, falando um pouquinho sobre o Novembro Roxo, sobre a prematuridade, né, que é o mês da prematuridade, a gente vai entrar um pouco nesse assunto, mas também vamos falar sobre as crianças com deficiência, crianças e adultos também com deficiência. Então, Letícia, seja bem-vinda novamente e aqui na Mundo Adaptado. Ok, Carla, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez essa noite, para falar de um assunto bem interessante sobre a prematuridade. Hoje, esse mês, que é o Novembro Roxo, é muito interessante falarmos sobre isso, porque há muitos casos de prematuridade. E aí os pais, às vezes, ficam com algumas dúvidas em relação ao que fazer, o que pode fazer, quais os direitos. Então, nós viemos aqui para conversar com vocês, para poder falar sobre prematuridade e as crianças com deficiência. Muito obrigada pelo convite, boa noite a todos e obrigada pela presença de vocês. Aguardo vocês até o final, hein? Isso aí. Lê, olha só, eu acho que no Instagram, se você puder vir um pouquinho mais para, agora não sei se acho que é a esquerda, isso. É que se eu for mais para cá, eu saio do foco do Facebook. A gente Entendeu? precisa ajeitar a nossa tecnologia, mas agora está melhor. Melhorou? Então, vamos começar pelo começo, né? O que é esse tal direito à saúde, né? O que é? Me fala um pouquinho do direito à saúde. Direito à saúde é um direito constitucional, ok? Previsto no artigo 23 da Constituição Federal, que estabelece a competência dos estados e municípios para a gestão dessa saúde. Ele também está previsto no artigo 196 da Constituição Federal. Então, ele é um direito, e ele já começa, e também no artigo 6º da Constituição Federal. Então, o direito à saúde, ele é um dos direitos direitos fundamentais, ok? Que são direitos, assim, que a pessoa precisa ter, são direitos mínimos para que a pessoa sobreviva, para que a pessoa possa ter uma vida digna. Então, o direito à saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. E o direito à saúde, ele é garantido a todas as pessoas, inclusive os prematuros. Esse é um grande questionamento, porque as pessoas falam, mas o bebezinho tem direitos? Tem direitos, sim. O bebezinho tem direitos e garantias que os seus direitos sejam efetivados. Então, o direito à saúde, ele é um direito que ele é garantido pela Constituição Federal, no seu artigo 6º, no seu artigo 23, no seu artigo 196. Letícia, por que você está falando dos artigos? Porque é bom a gente saber quais são os nossos direitos e onde encontrá-los. Entendeu? Tá, entendi. Então, e assim, já que você falou e tocou no assunto prematuros, né? Bom, você sabe que o Léo nasceu prematuro extremo de 5 meses. Eu tinha grandes dúvidas naquele período. A gente não tinha muito aonde buscar, né? Por conta de toda a intensidade do momento. Então, vamos falar um pouquinho, direcionar essa pergunta, né, para os pais de prematuros que estão na UTI nesse momento. Então, o pai está no hospital, né? Os pais estão lá no hospital com a criança e a criança nasceu prematura e recebeu o diagnóstico da deficiência. Sim. Quais são os direitos que ela tem? Primeira coisa, primeiro direito em relação aos prematuros que devem ser resguardados. De acordo com o artigo 12 do Estatuto da Criança e Adolescente, é garantida a presença dos pais na UTI junto da criança. Então, primeira coisa que você tem que saber é que se seu filho está lá na UTI, é garantido que você e o pai da criança possam ter esse contato com a criança. Inclusive, tem até aquele projeto da Mãe Canguru que facilita, não é que facilita, que faz com que a criança se desenvolva melhor, sentindo o calor dos pais. É muito interessante. Então, um dos primeiros direitos é esse. Segundo, durante os 30 dias, por exemplo, se nasce no SUS, não tem essa questão dos planos de saúde, mas muitas pessoas questionam sobre essa parte do plano de saúde. Se nasceu, peraí, meu bebê nasceu prematuro, ele tem direito a ser atendido? Sim,
que acontece? Durante os 30 primeiros dias, a criança tem assistência integral à saúde, ao atendimento, ok? O que pode acontecer? Algumas pessoas, o que acontece? Os planos de saúde são dos pais, né? Então, por exemplo, uma mãe que tem uma adolescente que tem um filho, né? É uma coisa que vale a pena falar, porque às vezes as pessoas se esquecem. A adolescente tem um filho, nasceu, bebê, tudo. Ela tem os 30 dias, o bebê não vai poder ser colocado no plano de saúde, porque a adolescente que teve o bebê não é, ela é dependente da mãe, que é a avó da criança, no caso. Então, nesse caso, ela tem os 30 dias garantidos de atendimento, mas depois desses 30 dias ela tem que procurar um plano de saúde. Ok? Então, a carência, não existe carência desde que a criança seja incluída no plano de saúde do titular, do pai ou da mãe, dentro de 30 dias. Porque uma coisa que sempre nos questionam é sobre a carência, né? Porque, inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre a carência em relação às pessoas com deficiência, mas em relação aos prematuros, vale a mesma regra para qualquer nascimento. Tem os 30 dias, né, que ele vai ser atendido dentro daquele plano, e o pai e a mãe tem que incluir, o titular do plano de saúde tem que incluir a criança para que ela possa ter os seus atendimentos garantidos. Okay? Entendi. Tá. E, bom, então você já falou um pouquinho sobre alguns direitos. É interessante porque já nos primeiros momentos de vida da criança, então, ela precisa ser incluída no plano de saúde. Até 30 dias. Porque se não for incluída... até 30 dias. Dentro desses 30 dias, o atendimento é garantido. Tá. Gente, assim, olha, só para fazer um comentário, tem uma pessoa que comentou que a doutora Letícia tá um pouquinho a gente não sabe nem se é direita ou esquerda mais, mas cá. É por conta, só que vem mais um pouquinho. É no Instagram. A gente está fazendo live em 2 lugares, então se uma de nós duas estiver olhando para baixo, olhando para cima, é porque a gente está em 2 canais, a gente está no Face e no Insta, tá? Então, só para vocês não ficarem achando que a gente não está prestando atenção na live, não é isso. Tá, e Letícia? Tá aí. O que eu preciso fazer, né? Você comentou um pouquinho do SUS, mas e para ter esse acesso ao SUS, quando prematuro? Quando prematuro, você tem que fazer a inscrição da criança no SUS. Da mesma forma. Da mesma forma. Então, como é que você faz? Porque se a criança nasce no SUS, o que você tem que fazer? Nasceu a criança, você pega a certidão de nascimento, o documento dos pais, comprovante de residência e faz o cadastro da criança no SUS. É super rápido. Você pode ir no posto, no postinho, você faz e você tem aquele cartão do SUS. E você tem direito a todos os atendimentos do SUS. Inclusive, é dever, igual eu tinha te falado, que é dever, no artigo 23, é competência do cuidar também das pessoas com deficiência. Então, de algum momento, você recebe o diagnóstico você tem direito do atendimento tanto no SUS quanto no hospital particular e sai o diagnóstico da deficiência. Você vai ter o atendimento em ambos, tanto no particular quanto no SUS. Você não vai ficar sem atendimento, porque a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, que sempre quando nós falarmos em crianças, sempre será considerado o melhor atendimento para a criança. Sempre o bem-estar da criança. Uhum. A gente tem uma série de leis para garantir isso. Então, a criança não vai ficar sem atendimento. Então, bom, pelo que você falou, então eu tenho direito ao SUS mesmo com plano de saúde. Sim, isso é uma coisa bem interessante de nós falarmos sobre isso, porque algumas pessoas acreditam que pelo fato de você ter plano de saúde, você não tem o direito ao SUS. Não, todo mundo, se você fez a inscrição no seu cadastro, no cadastro do SUS, você tem o direito do atendimento do SUS. Mas a pessoa tem dinheiro, não importa.
Se você tem o cadastro, você tem. Antes da Constituição de 88, só tinha direito ao atendimento, a esse tipo de atendimento, quem fosse beneficiário do INSS. Hoje não, hoje já mudou. Hoje qualquer pessoa que se inscreva no cadastro do SUS tem esse direito ao atendimento, inclusive para terapias, para medicamentos, para fralda, para tudo, para tudo. Então, o que vai acontecer? Você nasceu seu bebê, você fez aquele cadastro, então qualquer coisa que você precise para esse bebê prematuro ou não, você pode requerer junto ao SUS ou junto ao plano de saúde. Inclusive, em alguns casos, quando é medicamento de alto custo, esse requerimento, os planos de saúde, eles dão uns formulários que você preenche, entrega no hospital e quem vai fornecer esse medicamento é o governo, não é nem o plano de saúde. Então, tem essas peculiaridades. Eles fazem toda essa intermediação, mas quem fornece é o governo, quando o medicamento é muito de alto custo. Isso é bem interessante. Eu sempre, desde o início, usei plano de saúde e usei o SUS também. Até porque tinha muitas situações que eu preferia usar o SUS. Às vezes eu encontrava um médico que, né, dava mais certo, né, com a situação do Léo do que, de repente, um médico do plano de saúde. Então, assim, é direito, né? A gente tem direito à saúde. Sim, as pessoas não podem se esquecer que você tem esse direito. Independente se você tem direito, dinheiro ou não, você tem direito. Muitas famílias optam em dar as vacinas em postos de saúde. É seu direito. Com certeza. Ou vão atrás de algum tipo de atendimento específico. Normalmente, tratamentos de câncer, as pessoas preferem ser atendidas no Hospital do Câncer aqui de São Paulo, no ICESP, que é fantástico. E às vezes aconteceu com a minha família. O atendimento que minha avó tinha no ICESP era muito superior do que o plano de saúde que ela tinha. Então ela optou ficar só com o SUS. E ela foi super bem atendida até o final da vida dela. Então não é optativo você ficar com o SUS ou plano de saúde. Você tem direito aos dois. Legal. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, escrevam aí pra gente, que a gente, né, na medida do possível, vai enquadrando, encaixando as perguntas aí. Tem mais uma pergunta que talvez seja um pouco redundante aqui, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Como e quais são os direitos à saúde da pessoa com deficiência? Então, os direitos da saúde da pessoa com deficiência, eles estão estabelecidos. O direito à saúde ele foi estabelecido no artigo 18 da Lei Brasileira de Inclusão, da Lei 13.146 de 2015, tá? Que a pessoa tem o direito assegurado à saúde em qualquer âmbito do SUS, por intermédio do SUS e com acesso universal. Então, ela pode ter acesso a todos os tratamentos de forma igualitária. Então, mesmo que a pessoa tenha deficiência, todo mundo tem que ser atendido da mesma maneira do SUS. Isso está previsto no artigo 18 da LBI, tá? O que é a LBI? Conta pra gente. Lei Brasileira de Inclusão. Ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. As pessoas conhecem por ambos os nomes, tá? Inclusive, o atendimento, ele também vai em relação à gestante, né, para diagnóstico precoce do feto. Então, por exemplo, se no pré-natal é diagnosticado isso, ela tem direito a fazer todo esse acompanhamento, ela tem direito à saúde, tanto a saúde gestacional, inclusive quando é diagnosticada a deficiência. E essa pessoa com deficiência, ou esse bebê com deficiência, ele vai ter direito a todos os atendimentos que forem necessários para ele. Ok? Inclusive, as pessoas com deficiência, elas têm direito a todos os tipos de atendimento de saúde. Atendimento a atenção à saúde reprodutiva, ela tem direito a tudo, tá? Inclusive, as mães gestantes e os filhos também, quando ficam maiores, têm direito à saúde. Como a gente está falando em saúde no sentido amplo, tá? E é também garantido pelo SUS, eu estou procurando aqui a normativa, a oferta gratuita de próteses, de órteses, meios de locomoção, medicamentos, insumos, fórmulas nutricionais. Então, por exemplo, aquele leite especial, você pode, faz parte do direito à saúde, você pode obtê-lo isso por meio do SUS,
tá? A portaria é do Ministério da Saúde, número 116 e 143 de 93, tá? Inclusive, nessas portarias, estabelece que a pessoa com deficiência, ela tenha direito a atendimento de fisiatria, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, assistência social, enfermagem. Então, a pessoa com deficiência, ela tem direito tanto dos insumos, né, que são os equipamentos, o gás, fralda, alimento, quanto também as terapias. Então, a pessoa com deficiência tem direito à saúde na sua integralidade, tá? Lê, olha só, deixa eu te cortar, porque tem algumas perguntas e eu acho que você entrou em um assunto muito legal e muito importante para a gente, assim, que é sobre as terapias e o outro é sobre esses produtos, né, que nós temos direito, digamos assim. Normalmente eu chamo eles de insumos, que são o quê? Tá, Fralda, gaze, isso. bottom também para você fazer alimentação, todas essas coisas. Então, assim, ó, falando sobre terapias, né? E aí a gente entra em duas vertentes, que é o plano de saúde e o SUS, né? Limitação de terapias. Pode? Não, não pode. Então a gente tem que, quando a gente fala em saúde, a gente tem que ver agora. A gente falou que nós falamos que tem que você pode ser atendido pelo SUS ou como você pode ser atendido pelo particular. E cada um tem suas regras, sendo que é garantido o direito à saúde, isso lembrando que é uma determinação da Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna. Então, tanto se você for pelo SUS ou quanto você for pelo plano de saúde, seu direito à saúde é garantido. Vale lembrar isso, tá? Se você for pelo plano de saúde, a Agência Nacional de Saúde, normalmente, ela quer limitar o número de terapias. Por quê? A Agência Nacional de Saúde, não. Os planos de saúde querem limitar os números de terapia. Por quê? Porque para eles é interessante, né? Mas o que a gente tem que lembrar é que o rol de quantidade de números de terapias, o número de terapias, ele é exemplificativo. O que é exemplificativo? É só uma amostra da quantidade mínima de sessões que isso deve ser. Ele não é taxativo, fala, olha, deve ser tipo 10 sessões de fisioterapia, 90 de terapia ocupacional. Estou falando isso hipoteticamente. Não, ele é a quantidade mínima. Então, o que acontece? Peraí, o médico do meu filho determinou, tem umas outras peculiaridades que eu vou falar que vale a pena deixar anotado no caderninho. O médico do meu filho achou que há necessidade de ele fazer 10 sessões de 2 horas, 2 vezes por semana de tal terapia. Tá? O médico vai prescrever isso. E uma dica: quando o médico for descrever, quando você for pedir para o médico descrever, peça para que ele descreva não só fisioterapia. Porque fisioterapia, você vai apresentar isso no plano de saúde, o plano de saúde vai fazer o quê? Vai colocar o seu filho com um monte de outras crianças e numa terapia de 20 minutos. Então, o que você faz? Sempre documente. Você pede para o seu médico colocar por escrito. Eu determino que sejam feitas 4 horas semanais de terapia individual. Por quê? Porque daí você tem um documento para requerer o que é necessário efetivamente para o seu filho. Porque se você só tiver o pedido escrito fisioterapia, o plano de saúde vai te colocar naquelas sessões Rápidas. Naquelas sessões rápidas e falar que aquilo tá tudo bem, e sessões em grupo, né? Outra coisa que os pais estão questionando é que eles chegam para fazer a sessão e a sessão é em grupo, né? Então é interessante. Já teve relatos de que foram colocadas sessões de fisioterapia em grupo. Então imagina você fazer uma sessão de 20 minutos de fisioterapia em grupo, né? Então considerando a complexidade às vezes da deficiência da pessoa, isso não vai ser efetivo, vai ser um deslocamento à toa, né? Então, Sim. Quem vai determinar quantas horas a pessoa com deficiência precisa de determinada terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, é o médico. Se o médico falar que precisa de 300 horas, vou ser hipotética,
você vai ter 300 horas. Por quê? Aquilo que nós estamos falando, melhor, você tem que considerar a atenção à saúde. Não adianta você querer cumprir querer fazer para inglês ver, para, tipo, falar assim, ah, tô oferecendo. Não, você tem que oferecer e tem que oferecer de qualidade esse tratamento. Entendi. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem uma pessoa que perguntou assim, ó, caso a criança tenha plano e precisou de uma cirurgia, mas o plano não cobre o instrumentador, esse profissional pode ser pago pelo SUS e o restante pelo plano? Você tem que conversar com o seu plano, porque normalmente no hospital você não sabe se o instrumentador do SUS ele pode entrar naquele hospital, se ele é credenciado para aquele hospital, porque normalmente, na maioria dos hospitais, você tem que fazer um credenciamento prévio. Os médicos que atendem nos hospitais particulares, eles são credenciados. Mas você pode verificar com o seu plano. O que você pode fazer, no caso, se não houver esse tipo de previsão? Você paga e pede o reembolso do seu plano, porque você tem que ver o que está previsto no seu plano também, né? Tem que ser, não é uma coisa, assim, quando você trata de saúde, quando você trata do indivíduo, você tem que analisar tudo num contexto amplo. Não dá para você falar sim ou não sem ver quais os documentos que estão sendo apresentados. Né? Tudo é uma questão de você ver a documentação, o que está constando no contrato de plano de saúde, como é que funciona o hospital, o contrato do hospital. Você tem que analisar tudo isso. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta. Acabei de fazer um convênio para o meu filho, que é especial. Ele precisa fazer uma cirurgia cardíaca. Ele tem T21. Eu consigo quebrar a carência? Acho que ela quis dizer carência. Então, se a cirurgia for emergencial, você consegue fazer essa cirurgia. Porque dependendo da carência. É que agora, no tempo de pandemia, o prazo, ele foi duplicado, entendeu? Então, por exemplo, se você eram 30 dias, 10 dias para consulta, agora são 20. Mudou um pouquinho esse prazo por conta da pandemia. O que você pode fazer? Se essa cirurgia for urgente, você pode pedir que seja feita, porque você atesta a emergência, pede para o médico atestar a emergência e é feita a cirurgia. Tudo ok aí? Perdi algumas perguntas. Ó, Gislaine aqui, ó. Muito complicado esse negócio de físio. Geralmente o médico pede físio global e não especifica o método, né? Muitos precisam requerer na justiça para conseguir, porque não oferecem métodos adequados para T21. Sim, é interessante que quando você for passar por qualquer profissional, você peça que seja bem especificado, bem detalhado, que fica muito mais fácil até para você, se for necessário, você arguir judicialmente isso, né? Tem uma pergunta aqui, você consegue ver as perguntas aí, Carla? Não, aqui não. No Facebook? No Face tem uma uma pergunta muito interessante aqui sobre a licença maternidade de uma mãe de prematuro. Tem direito a quantos meses? Então, existem vários projetos de leis para mudar essa licença maternidade, mas ainda está em discussão. Mas o que acontece? Em 2 de abril desse ano, o STF determinou que a licença maternidade é até a alta da última pessoa que saiu da UTI. Entendeu? A alta vai ser do hospital, quer dizer, vai ser da data que sair o filho ou a última pessoa, ou a mãe vai começar a licença maternidade, que sair acho que é do hospital. Deixa eu anotei aqui. É do hospital, beleza? Então mudou isso aí. Mudou por causa dessa determinação judicial. Como é judicial, para você ter seu direito garantido, você vai ter que entrar na justiça para conseguir isso, porque isso não é uma lei, né? Então, para que você tenha esse seu direito garantido, é da data da saída da alta da criança ou da mãe, do último que tiver alta. Nossa, essa história é desde a minha época com o Léo na UTI. Desde 2012 eu vejo as mães batalhando para isso. Incrível, né? Como demora, infelizmente.
Tem mais E alguma quando pergunta aí? Ó, a Marcinha. Pode falar, pode falar. Não, isso só um detalhe. Quando isso passar de mais, quando a internação no hospital passar mais de 2 semanas. Então, o que que acontece? Eu tinha esquecido desse detalhe. Você está no hospital, você houve algum contratempo, o bebê precisou ficar internado. Se passar de mais de 2 semanas, mais de 2 semanas da internação será considerada a data da alta do último, do bebê ou da mãe. Beleza? Uhum. Essa decisão foi do STF de abril desse ano. A Marcinha falou assim, do Dicas Especiais da Márcia. Os médicos não estão dando laudos detalhados. E é verdade, sim. Infelizmente, isso nos prejudica. É cansativo, porque é ficar marcando o médico, levando a criança junto todo o tempo. Assim. Então, o ideal, o que, que é? Quando a gente vai ao médico, a gente precisa sair de casa sabendo o que a gente vai fazer nesse médico, né? Colocar as perguntas no papel, já lembrar de atualizar os laudos, que é uma coisa que eu sempre fiz, assim, mas aprendendo na prática, né? No pelego, na verdade, de tanto sofrer de ter que voltar e retornar em médico o tempo todo. Então é legal já. Sempre quando vai ao médico, anota as perguntas, né? Já detalha o que precisa, para que na hora, com aquelas perguntas em mão, comparando com, né, com o que o médico te fornecer, você já sabe se tá ok ou não tá. Tentar pegar um contato do médico também, eu acho que é importante, mas lembrar sempre de não ficar, né, em cima do médico o tempo todo. Oi, primo. Viu? Deu ponte ali. E isso é super importante. Então, acho que é uma dica bacana. E aí tem uma outra pergunta aqui, Lê. Saque do FGTS para tratamento de pessoa com deficiência. A hora que caiu, você chegou a responder essa pergunta ou não? O quê? Desculpa, eu Saque tava... do FG, saque do Ah, FGTS sim, você para pode, tratamento do. você pode, um dos direitos que é garantido em relação à saúde é saque, que você pode sacar o fundo de garantia, né, de tempo de serviço para poder fazer o tratamento da pessoa com deficiência, quando há Então necessidade. pode. Ah, é bem Pode. legal, interessante. E como é que funciona isso? Tem que dar entrada? Tem alguma Na ca- é, particularidade assim que. Você vai ter que dar entrada na caixa e ver quais os documentos necessários e você vai sacar. A caixa tem um rol de documentos necessários, você apresenta esses documentos e esse saque é permitido, né? Olha Tá. isso, tem uma pergunta aqui. Boa noite. Passando para informar que a mamãe tem direito a pegar fraldas. Vou até por aqui, ó. Aprendi a fazer isso. Ah, legal. Porque eu pego o pompom grandinho. Agora, depende. Quando o governo dá fralda, você não pode muito escolher a fralda que o governo dá, né? Então, você pode pegar a fralda que o governo vai te dar, né? Mas olha, eu tenho dificuldade. Até hoje eu nunca consegui isso. Sim. Bastante dificuldade, assim. As Mas pessoas mandam a existe. gente de um lado para o outro. É bem complicado, mas assim, se você. Eu acho que até no Crianças tem um post de como você ir atrás das fraldas. Depois eu compartilho com vocês. Tem um jeito de você ir, porque é direito seu. A gente acabou de falar da Constituição, a gente acabou de falar dos direitos da pessoa com deficiência. Se você tem direito. É aquilo, né? Tudo a gente tem que brigar e infelizmente é assim, né? Até virar normal, né? É. Tem uma pergunta aqui, ó. E se os dois saírem da UTI e um dos dois, o bebê ou a mãe, tiver que voltar a se internar, o tempo para? Não entendi. Continua contando. Ah, tá. O tempo para ou continua contando ou zera e recomeça na saída seguinte? Então, Entendeu? nessa decisão, como a gente não tem lei, a gente só essa decisão, você vai ter que entrar judicialmente para fazer isso, tá? Eu acho que pelo que eu estava vendo, você pode parar uma vez. Você pode parar uma vez. Mas eu vou confirmar isso e depois quem que perguntou? Depois eu Foi depois eu vou fazer um post Tiago o Tiago Thiago, Cortes depois Moreira Dourado. eu vou confirmar porque eu tinha visto alguma coisa sobre isso, sobre a pausa. Agora eu não me recordo se foi no julgado, né, ou se foi no projeto de lei, porque hoje eu estudei tanta coisa sobre isso que agora eu vou consultar e te falo.
eu vou deixar anotado para esclarecer essa sua dúvida, tá bom? Show, Lê. Medicação gratuita de alto custo, como obtenho? O médico prescreve esse medicamento, você tenta administrativamente junto à farmácia de alto custo, você vai, faz todo o procedimento, o médico vai dar, tem um monte de formulário, você vai. Você não teve o medicamento ou teve alguma negativa. Dica sempre. Quando você vai fazer, você documenta, protocola, dica sempre. Ah, não conseguiu? Você tem que entrar judicialmente para conseguir esse medicamento. Assim que você tiver a decisão, daí você tem o seu direito garantido a esse medicamento. Ah, Letícia, mas Mas, tem alguns lugares que eu tenho a decisão judicial, daí você vai ter que entrar em contato com o Ministério Público ou fazer o seu advogado, ou ver com o seu advogado uma outra maneira de conseguir a efetivação dessa decisão. olha só, Gislaine comentou aqui. A médica da minha filha não pode mais dar laudo detalhado. Convênio deu uma chamada nela porque começaram a ganhar na justiça. Ai, Acredita nisso? aí é complicado, né? Aí é complicado. Porque faz o Muito. quê com a médica, né? Faz o quê? Tem que batalhar, mas a gente fica até sem ação, né? É, Mas assim, daí eu acho que é o caso realmente de contratar um advogado e, né, enfim, para que aqui, a ó. médica cumpra também o que deve ser feito. Aqui, ó. Tem uma dúvida, tem uma questão aqui. Você pode ler, porque eu não tô conseguindo ler, porque meu estúdio tá em cima. Eu consigo, agora sim. Margarida Souza. Boa noite. Meu filho tem mielomeningocele e usa fraldas. Ele tem 4 anos. Tenho direito às fraldas e onde devo procurar? Sim, e você vai procurar os postos de saúde da sua cidade. Aqui, por exemplo, você pode. Aqui em São Paulo tem a UBS. Você vai lá com o seu pedido e faz esse requerimento na UBS. Agora, cada cidade vai, como a Carla falou, é difícil na cidade dela. Aqui em São Paulo é super tranquilo. Você vai na UBS, apresenta a documentação e é verificada a quantidade que é necessária e é disponibilizada essas fraldas para você. Né? Aqui é meio confuso, né? Dias atrás a gente foi no CRAS. O CRAS diz que não é através deles, que é através do posto. O posto diz que é através do CRAS. E assim a gente fica, né? É, Como uma bolinha de ping-pong e assim, tudo tem que entrar judicialmente. Então, eu acho que o correto é ter um advogado, uma pessoa de confiança, infelizmente, né, e requerer na justiça tudo isso. e caso você não tenha condições de ter um advogado, uma pessoa de confiança, você pode procurar a defensoria pública. Você pode Sim, procurar com a certeza. defensoria pública para garantir esses seus direitos. Não tem, ó, tem aqui a Bárbara. Boa noite, está excelente live. Vocês podem enviar uma declaração. Olha, Bárbara, primeira vez que pedem para nós, né? A gente pode ver, depois a gente vai conversar aqui internamente, a gente entra em contato com você se for possível, né? Melhor, não é? Com certeza. Assim, vocês podem mandar as informações, podem mandar perguntas para os nossos, lá para o Crianças Especiais ou para Mundo Adaptado também. E a gente, na medida do possível, se eu não souber responder, eu mando para a Letícia e assim por diante. Que É, mais? Tem mais ó, perguntas ó, aí? tem uma pessoa que falou assim, a questão do CID também ajuda, pelo menos o plano dos meus filhos, eles liberam com o CID F84. F84 acho que eu não lembro. Ah, eu não sei de cor os CIDs, mas eu acho que ela quis dizer que pedir para os médicos inserirem o CID no laudo médico é super Ah, importante. sim, Eu é um acho que dos é. requisitos do laudo, né? Inclusive, tem patologias que tem mais de um CID, né? No caso do meu filho, ele tem deficiência visual, né? Tem a questão intelectual, tem a deficiência motora, então entra em vários CIDs. É importante pedir aos médicos, é importante saber quais são os CIDs, e aquela velha história, né? Tem que ter sempre assim um resuminho do seu filho, né? Para que quando você vai até o médico fique mais fácil, né? Só abre aquele papel e fala, ó, doutor, eu preciso disso, disso, disso. A gente, toda vez que vai ao médico, esquece alguma coisa. Tem uma Sim, dúvida aqui no Insta. pro Insta. Que eu tô lendo aqui, então eu tô indo pra cá, pra cá.
Eu também. Quebrar a carência do convênio para fazer uma cirurgia. Eu preciso entrar na justiça? Eu acho que ela quis dizer isso. Sim, você vai ter que entrar na justiça, porque o convênio, se você está em período de carência, só é garantida cirurgias emergenciais. Cirurgia eletiva, você tem que cumprir a carência. Ah, e uma coisa que vale ressaltar em relação à pessoa com deficiência, Uhum. eu estava esquecendo de falar. Muitos planos de saúde falam que não aceitam pessoas com deficiência por falarem que essas pessoas com deficiência têm doenças pré-existentes. A gente tem que entender que há uma diferença. O que é deficiência e doença pré-existente? Pessoas com deficiência cumprem a carência normalmente, não de doenças pré-existentes. Então, vale a pena falar sobre isso também. Então, normalmente, alguns planos falam para que pessoas com autismo não podem fazer algum tipo de coisa, algum tipo de cirurgia, porque tem que ter a carência de 240 meses, acho que 240 meses. Mas isso não é verdade, porque pessoas com autismo foram equiparadas às pessoas com deficiência por meio da lei Berenice-Piana. Com isso, elas têm o direito das pessoas com deficiência. Então, as pessoas com deficiência têm direito à carência normal. Né? A carência, tem carência para ser cumprida, mas não a carência de doenças pré-existentes. Ok? Tá. Ela colocou assim, no caso, emergencial do coração. Ah, se for emergência, a emergência você, desde que o médico ateste que é emergência, você faz a cirurgia. Desde que seja emergencial, né? Legal. Aqui, ó. Licença maternidade de mãe e filho. Ó, a gente está indo já para os minutos, já faltam quase 15 para terminar. Vamos dar Sim. uma acelerada. Licença maternidade de mãe e filho prematuro, né? Começa a contar de quando? Acho que Então, você comentou. a gente já falou sobre isso. De acordo com a lei, não há nenhuma previsão legal que fale sobre isso. Existem projetos de lei para tratar sobre isso. Mas houve uma decisão do STF, dia 2 de abril desse ano, onde determinou que a licença maternidade passa a contar da alta médica do último que ficou internado, então ou do bebê ou da mãe. Então, quando sai o último, daí começa a contar a licença maternidade. Então, o marco inicial para ser contada a licença maternidade, então o dia, será da alta da última pessoa que ficou internada no hospital. Tem uma pergunta, Letícia, muito interessante. Você já falou sobre isso, mas eu acho que é legal deixar bem redondinho. Quer ver? Os pais de bebês prematuros, não só de prematuros, né? Os pais que vão visitar o filho na UTI, eles podem ser impedidos de entrar na UTI em caso da prematuridade? Então, por Não. que eu estou perguntando isso? Olha, tem hospitais, pelo menos o hospital que o Léo nasceu, não era assim. Mas tem hospitais que limitam, você tem horário de visita. No hospital que o Léo nasceu, não. Eu ficava lá, podia dormir lá, inclusive, assim. Tinha um sofazinho lá, tranquilo, tal, mas eu ia para casa para dormir apenas, mas ficava o dia inteirinho. Pode ser limitado o horário? Então, tem hospitais que limitam. Daí vai caber a você, se você acha que vale a pena você entrar na justiça para ter o seu direito garantido. Pela lei, fala que os pais têm livre acesso, livre acesso não, eles têm acesso ao bebê na UTI de todo o tempo, né? Tá. Mas alguns hospitais eles colocam algumas Limita. redações, mas daí vai valer, porque assim, naquele momento você já está bem fragilizada diante da situação, né? Então, será que vai valer a pena esse embate? Você faz essa avaliação, se valer a pena mesmo você entrar na justiça, você entra, mas a garantia, você tem o direito à garantia, você tem o direito. Tinha até anotado o artigo 12 do ECA. Os pais têm livre acesso. Então, é determinado por uma lei, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala que os pais têm livre acesso na UTI. Mas tem um detalhe. Claro que em tempos de pandemia, né,
existem outras particularidades também, Sim, né? sim, existe outros pontos, na pandemia, outros pontos. Inclusive, em relação à pessoa com deficiência, um dos grandes problemas que as pessoas enfrentaram durante a pandemia foi pessoas com deficiência havendo a necessidade da internação e a vedação de acompanhantes. Aqui em São Paulo já foi determinado, já existe uma lei de São Paulo falando que é garantido, mesmo que haja a LBI falando que é garantida, o acompanhante da pessoa com deficiência, em tempos de pandemia eles meio que vetaram isso, mas aqui em São Paulo já existe uma lei que fala que é garantido, que daí não tem como falar que é vetado, né? Que é Uhum, vedado, entendi. vetado. E Coloquei um post é, agora, eu não consigo tirar. Aqui é. tá, então eu vou fazendo uma outra pergunta. Aqui, ó. Não, Limite de. Tá, fala. Pode coloquei. falar. Tá aí na tela, você consegue ver? Ah, não, Consigo. é Quer que eu sobre leia? é sobre BPC, gente. Hoje nós não Ah, tá. falaremos sobre BPC, tá? Eu sempre falo sobre BPC, a maioria das pessoas me conhecem por causa do assunto, né? Aqui, aqui, ó, sobre a permite a visitação só no período de troca de plantão que não. Aqui no Rio Grande do Sul, o hospital permite a visitação só no período de troca de plantão que não. É isso. Entendi. Sim. Então, cada lugar tem as suas regras. Daí a gente tem que ver o que existe na legislação e se essas regras se essas regras estão fazendo com que você tenha seus direitos violados. Então, é bom a gente saber quais são os direitos para saber até que ponto você está tendo os seus direitos violados. Mas, por exemplo, você tem um bebê prematuro, você tem o direito, artigo 12 do ECA, de livre acesso para ver seu bebê. Como você tem, por exemplo, tem um medicamento que os prematuros normalmente usam para o pulmãozinho, para evitar bronquiolite e VCR, que você tem direito a esse medicamento. A gente não pode falar de medicamento agora, porque é complicado por causa das regras. Mas você tem direito a esse medicamento, né? Olha, na minha cidade não tem terapia. O que eu faço? Ou seja, não tem quem faça terapia, né? Quem faça a terapia, você entra em contato com o Ministério Público para que seja visto como é que pode ser resolvido da melhor maneira possível esse atendimento. Em alguns casos, se não existir mesmo, você pode ser encaminhado para outra cidade. Mas o Ministério Público ele tem que verificar por que você não tem essa terapia. Será que não tem o profissional ou porque a prefeitura, o Estado não contratou? Então tem que verificar alguns pontos para poder saber sobre isso. Mas se não tem, vale a pena você ir atrás para saber qual o motivo de que não tem. Tem uma pergunta, Lê, que você anotou até, inclusive, para a gente falar aqui sobre ela, sobre limite de tempo de internação. Limite de tempo. Lembra disso? É. Sim. Ah, tá. Se, Não, sim. Por exemplo, algumas pessoas perguntam sobre o limite de tempo de internação. Um bebezinho nasceu, ele é prematuro extremo, e daí o convênio fala, olha, ele não pode ficar mais que 30 dias. Não, não existe. Desde que você esteja cumprindo você esteja em dia com o plano, que seja tudo ok, você não pode ser impedido de tempo. E no SUS, menos ainda. Inclusive, há pessoas que moram dentro do hospital. Inclusive, até estava acompanhando, teve um rapaz que ele viveu 51 anos dentro do hospital. Até que estava vendo que ele faleceu há poucos dias. faleceu há pouco tempo. Uhum. Ele viveu 51 dias 51 anos dentro do hospital. Ele escrevia, ele tinha podcast, ele era uma pessoa bem ativa, mas ele viveu 51 anos no hospital. Então, já por esse caso, já é claro que pelo SUS não, e pelo plano de saúde também não. E aí, assim, olha, tem uma pergunta aqui que é complicada, mas que é interessante. PCD tem prioridade do atendimento em saúde? Sim, artigo 9º da LBI. A ordem da LBI é bem clara que fala que as pessoas com deficiência têm prioridade de atendimento. É interessante porque tem prioridade. Por que o seu artigo assim tá? Porque eu estava estudando sobre isso esses dias.
Não, e também assim, a gente fala em prioridade e tudo mais, tem prioridade, né? Mas é lógico que se a gente tiver com várias pessoas com deficiência, várias crianças com deficiência, né? Porque, enfim, ou pessoas com deficiência, para ter Vai ser prioridade é algo, né? Não, Tem que analisar caso a caso. vai ser analisado cada caso. Inclusive, existe um projeto para prioridade, para quem que vai ser prioritário quando você. Porque existem várias pessoas que têm prioridade de atendimento. Gestantes, pessoas com bebê no colo, pessoas com mobilidade reduzida. Tem várias categorias. E daí eles estão querendo verificar a possibilidade do idoso acima de 80 anos. Em alguns bancos já tem essa possibilidade que idosos acima de 80 anos é a prioridade da prioridade. Mas até o momento, todas as pessoas, artigo 9º da LBI, pessoas com deficiência têm prioridade de atendimento na saúde ou qualquer tipo de atendimento que se seja necessário. E aí, eu acho que a gente pode já ir para a última pergunta, que talvez você já tenha respondido, mas vamos lá. Se você tiver alguma aí no Face também, mas... Tem aqui. Pode falar, então. É porque a pergunta da Kênia, eu acho que já foi respondida. Deixa eu fazer, então, a pergunta, e aí qualquer coisa você só dá um retorno para ela. Tenho uma filha especial, sou concursada, eu tenho direito à redução de jornada de trabalho? Depende, por exemplo, se você, no âmbito federal, com certeza você tem redução da jornada de trabalho. Estadual, você tem que ver a legislação, a Constituição do seu estado, e se for municipal, você tem que ver a lei orgânica do seu município. Então, você é funcionária pública, você tem que saber qual a lei, se existe lei que prevê isso. Se você for funcionária pública federal, você tem, com certeza. Se for estadual, você tem que ver a Constituição do seu estado. E, se for municipal, a lei orgânica. Aqui em São Paulo, não tem estadual nem municipal. Eu tinha começado uma pesquisa sobre isso há alguns anos. Eu preciso até retomar essa pesquisa, porque eu tinha separado um mapa e tinha colocado, porque tem algumas cidades que tem já, tem alguns estados que já tem. Então, assim que eu terminar essa pesquisa que eu estou fazendo, é uma pesquisa, para você ver, é uma pesquisa bem demorada, porque você tem que ver, analisar a legislação de muitos lugares, né? E então toma bastante tempo para fazer isso. Mas federal, com certeza. Letícia, eu vou ter que fazer essa pergunta. Até apresento o Álvaro para você, e que a gente já falou bastante, o Álvaro trabalha com a gente. Sim. Espera lá, vamos... Se ainda tiver tempo, gostaria de saber sobre o acompanhamento de idoso interditado nas UPAs. Aqui em Curitiba não estão sendo permitidos acompanhante por causa do risco de Covid. É que o Álvaro passou recentemente por isso. Sim. O pai dele tem um tipo de deficiência. Então, eu acho que a gente até falou rapidamente sobre isso. A gente falou, por exemplo, mesmo que existe a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que determina que a pessoa com deficiência tem o direito ao acompanhante. Nesse caso, tem mais um plus, mais um ponto, que a pessoa é idosa. Então, a pessoa também teria o mesmo direito a esse acompanhante. Mas em tempos de pandemia, existe um artigo da lei que fala que o governo pode determinar que não seja cumprida determinadas leis para garantir a saúde de todos no contexto geral. Então, nesse caso, como a gente está em caso de pandemia, é uma coisa que você não está contando com isso, então pode ser impedido, sim, por conta do risco, né? Mas eu acho que a gente tentar conversar é sempre bom, tentar... conversar calmamente. Eu sei que nesse momento é difícil, mas você tentar conversar e tentar resolver isso. Tá? Bom, gente, tem mais perguntas aqui. Eu não vai dar para responder todas, mas quer falar alguma? Adorei aqui, ó, mais uma cidade para minha pesquisa. Vou ter que voltar no post, ó. Bossoroca, Rio Grande do Sul, o município tem redução da carga em 50%. Já gostei. Caramba. Ai, boa. Ó, vou colocar na minha pesquisa, Eliege. Obrigada. Olha só, tem mais uma. Quem tem esquizofrenia? Vou aproveitar você, né, Lê? Quem
Quem tem esquizofrenia tem prioridade em filas de banco, SUS, médicos, mercado, etc? Manuela perguntou. Esquizofrenia? Se for, é porque assim, tem que ver se isso tá eu preciso só até, eu não lembro se é considerado deficiência mental. Se for considerada deficiência mental, sim, sim. Eu preciso É tudo. eu só preciso ver direitinho se ele entra como doença ou se ele entra como deficiência. Tem essas diferenças e esses pontinhos, eles podem ser um ponto de questionamento, mas eu vou dar uma olhada e depois eu falo para vocês. Então, Lê, falta 3 minutos, acho que a gente já pode ir encerrando para não perder Ele essa já live. derruba, ele já derruba. Vai ficar A gente vai deixar gravado aqui. É, Você quer falar alguma coisinha? Eu quero contar um pouquinho rapidamente do nosso marketplace, mas se você pode ficar à tiver mais vontade. alguma coisa para falar. A gente tem, Pessoal, é o seguinte. pelo que eu tô vendo aqui, a gente Fala, fala. tem 4 minutinhos. Acho que dá para ter com 56 aqui no live. Para mim tá 57 aqui no. Bom, então vamos lá. Vamos lá. Não, pessoal, é o seguinte. Eu, na verdade, assim, quero convidar vocês todos para o nosso lançamento essa semana do Marketplace. Para quem não sabe o que é Marketplace, é um shopping online que a gente, desde quando abriu a Mundo Adaptado, a gente luta por esse sonho para os pais, né? Que na realidade é um local onde os fornecedores vão poder entrar, né, nesse local, nessa página, se conectarem e vender os seus produtos lá dentro. Claro, a gente está no início ainda, mas é um projeto grande, algo muito bacana que a gente está realizando e eu convido vocês para conhecerem o Marketplace que vai ser lançado amanhã. Tá bom, gente? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer erro no sistema, de repente tem algum fornecedor que vocês querem que a gente contacte ou querem enviar o site para eles, fiquem à vontade, porque agora vai ficar muito mais simples para os fornecedores colocarem os seus produtos lá e isso vai facilitar o dia a dia dos pais. É isso. Ok. Pode falar agora, Lê. Não, eu queria agradecer ao pessoal por estar aqui hoje com a gente. Obrigada, Carla, pelo convite. É sempre um enorme prazer estar aqui com você. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar no... Minha página chama... Pode mandar no Crianças Especiais, pode mandar no Letícia Lefevre, na minha página no Facebook, no Instagram, que eu estou à disposição, ok? Eu não vou falar e-mail, porque meu e-mail é bem difícil, as pessoas não conseguem me memorizar. Não, e assim, ó, a Letícia é nossa parceira já há anos, né, Lê? E a gente está fazendo lives mensal, né? Todo mês a gente faz uma live com um tema diferente relacionado ao direito. Esse mês foi saúde. Então, mês que vem a gente ainda não sabe, né? A gente vai programar. Sim. Mas a Letícia está sempre por aqui, então o que vocês precisarem dela e quiserem entrar em contato com a gente e vice-versa, fiquem à vontade, porque além de parceira, nós somos amigas, né? Então, Lê, agradeço muito você por, né, ter aceitado o convite, e agradeço todos que participaram também, as perguntas que chegaram. Muito obrigada de coração. Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite. Beijo.